trouxe aqui algumas perspectivas de um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo para trabalhar na Este. É o Evangelho e a Espiritualidade, e eu vou falar, só que esse projeto eu vou falar sobre a música antropocêntrica, né, no contexto atual. Mas eu trouxe aqui uma reflexão sobre o Evangelho e a Espiritualidade e vou tratar também da questão da musicalidade lá no encerramento dessa plenária de hoje. Então, a plenária de hoje vai versar sobre o Evangelho e a Espiritualidade. A bibliografia está aí. Tá bem. Depois eu passo para vocês esses slides aqui. Eu usei o Bonhoeffer, o Christoph Benck, a Magali do Nascimento Cunha, que é uma pesquisadora, o Schalk, o Eberle, o Spadaro. Então, usei essa turma aí para trabalhar. Bom, nós vamos falar um pouco de Lucas, narrativa de Lucas. Eu não vou exaurir aqui a narrativa de Lucas, porque a narrativa de Lucas tem várias temáticas, são vários temas teológicos para se trabalhar na narrativa de Lucas, mas dentro da espiritualidade, do Evangelho e a Espiritualidade, eu vou tentar extrair alguns princípios básicos no tocante a Cristo, no tocante a Jesus, da espiritualidade de Jesus no Evangelho de Lucas, que também reflete na narrativa de Marcos. Lucas é a reflexão da narrativa de Marcos, em algum sentido. Mas eu não tenho a pretensão de expor tudo sobre Lucas. Nós vamos pincelar algo nesse sentido. O texto base, são 3 textos bases que vai formar a espiritualidade de Cristo no Evangelho de Lucas. Está lá em Lucas 10, 21, que dizia que Jesus orava e agradecia ao Pai. Naquela mesma hora, Jesus sentiu-se inundado de alegria do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. A segunda narrativa está aqui no capítulo 24, versículo 27 de Lucas, 24, 27, que diz o seguinte: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aí no versículo 15, o versículo anterior, diz: E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então nós temos aqui 3 textos que resumem vamos dizer assim, a praxis de Cristo no tocante à sua espiritualidade. É o caminhar, o ensinar e o orar, ou seja, as questões devocionais. Na narrativa de Lucas a gente tem essas 3 questões. Vamos lá. O propósito geral do Evangelho de Lucas e Atos é trazer uma exposição dos primórdios do cristianismo na vida de Jesus e na extensão do cristianismo dentro da história da igreja primitiva, a fim de convencer os seus leitores sobre o avanço irresistível do Evangelho. Então, o propósito geral do Evangelho de Lucas, dentro das questões teológicas, o Evangelho vai trabalhar com as questões sociais, vai trabalhar com a questão do Espírito Santo, vai falar muito sobre a oração e, como um pano de fundo, da relação que Jesus tinha, ou seja, a espiritualidade que Jesus nos ensinou na narrativa. A linha principal da narrativa é semelhante à de Marcos, mas, assim como Mateus, Lucas compôs um texto muito mais extenso como o de Marcos, algumas questões literárias, e Lucas traça a maneira pela qual Jesus trabalhou em seus seguidores para quebrar toda barreira que separa as pessoas. Então, na narrativa lucana, o trabalho de Jesus em seus seguidores era quebrar toda barreira que separava as pessoas. A gente vê o evangelho social dentro da narrativa de Lucas, Jesus trabalhando com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, com as crianças, com as mulheres. E a gente, dentro do contexto de Jerusalém no tempo de Jesus, essa é uma narrativa geral nos evangelhos sinópticos, né? E nós temos também algumas definições sobre o que é espiritualidade
o que é a espiritualidade cristã? O Paulo Butzke, que é um luterano, que vai ser meu orientador, ele diz que em busca de uma espiritualidade, a igreja encontra dificuldades em articular e ensinar formas e exercícios espirituais consoantes com a sua história e teologia. Então, nós temos uma dificuldade hoje, a igreja, eu creio que, eu vou falar do Brasil, não vou falar da igreja na face da terra, porque é muito abrangente eu dizer isso, a realidade que eu conheço, nós conhecemos o Brasil, nós temos uma dificuldade de articular e ensinar as formas e os exercícios espirituais que devem ser seguidos, começando por Cristo, passando pela igreja neotestamentária, passando depois pelos pais da igreja, desaguando na reforma protestante até os dias de hoje. Nós tropeçamos acerca de como aplicar a espiritualidade de Cristo Jesus, como viver essa espiritualidade. Fundamentos da espiritualidade cristã são encontrados na praxis espiritual de Jesus e da comunidade primitiva. Quer dizer, a praxis da espiritualidade cristã em Jesus reflete na comunidade primitiva. Dentro da narrativa de Lucas, a gente vê essa junção Lucas e Atos numa conexão perfeita para a continuidade da espiritualidade de Cristo. Então, a narrativa de Lucas vai trabalhar essa conexão e vai destacar a espiritualidade de Jesus, que necessariamente vai refletir na espiritualidade da igreja e assim, consequentemente. O termo espiritualidade remonta ao adjetivo latino spiritualis, tradução de pneumáticos, é o que diz lá em 1 Coríntios 2,14, designando a forma de viver a partir da fé. Então a espiritualidade é um desígnio, ou seja, é uma expressão de como nós vamos viver a fé. A espiritualidade serão as expressões que nós vamos usar como igreja local, como liderança, para exprimir essa fé. Como essa fé vai ser articulada dentro do contexto comunitário? O conceito. Existe um conceito moderno de espiritualidade que nasceu da Igreja Católica Romana, provindo da teologia das ordens religiosas do século XVIII. Bom, alguns conceitos que o Paulo trata aqui. Ele fala que fé não é algo abstrato, restrito ao cognitivo e circunscrito à apreensão doutrinária. A própria narrativa lucana vai trabalhar essa junção perfeita que nós precisamos em Cristo Jesus. Nós temos, por exemplo, na narrativa de João, algo fenomenal. A narrativa de João ele vai trabalhar perfeitamente no quesito doutrina e devoção. A fé é algo que é levada à prática dentro desses dois contextos. Na narrativa joanina a gente vê isso perfeitamente. O desenvolvimento de Cristo como Deus, mas o desenvolvimento do Cristo que exerce compaixão pelo seu povo e cura, trazendo ali os ensinamentos de reino. Na narrativa de João, por exemplo, você vê as curas relacionadas com os ensinamentos de reino. Na narrativa de João é muito fenomenal, porque essas perícopes elas estão muito bem amarradas, muito bem relacionadas. Quando você vê um Jesus operando um sinal e maravilha, logo à frente você vê o ensinamento de reino de Deus nesse contexto. Fé é formulada como sendo pessoal, existencial. Terceiro conceito, ela não surge de reflexão racional e analítica, ou seja, ela é obra do Espírito Santo que utiliza a dinâmica da palavra de Deus. E a quarta questão conceitual, essa fé é pessoal e existencial, mas não é um assunto privado. Ela não é um assunto privado. Dentro da espiritualidade dos dias de hoje, nós vamos ver na aplicação, essa fé é tratada de forma muito privada. Existe algo muito interessante hoje que são os desigrejados. Nas redes sociais você fica acompanhando o tempo inteiro
as postagens dos desigrejados. Eles conseguiram trabalhar a fé de um ponto de vista privado. Eles conseguiram excluir a comunidade do contexto da comunhão da igreja, da vida deles. Então a espiritualidade hoje, ela precisa ser estudada, precisa ser discutida, precisa ser debatida, precisa ser colocada em fóruns de discussão. É necessário que haja produções literárias acerca da espiritualidade moderna. Eu estou propondo a Carta aos Desigrejados, que nós vamos lançar esse ano. É uma carta aos desigrejados mesmo. Eu não vou discutir questões do ponto de vista calvinista ou arminiana. Nós vamos tratar dessa fé privada, dessa fé individualista que hoje é predominante. Você olha os posts nas redes sociais e fica espantado e com tamanha convicção que essas pessoas possuem acerca da sua fé, mas do ponto de vista simplesmente privado. Quer dizer, a espiritualidade ela passou por uma transformação que assusta. E da década de 90 para cá, eu diria que houve o despertamento do engano, porque a década de 70 e 80 foi propulsora para as novas doutrinas neopentecostais, e de 10 anos para cá houve um grande despertamento acerca desses enganos. Algumas pessoas conseguiram se recuperar, voltando-se para as igrejas históricas, pegando fôlego de novo. Eu tenho um exemplo, por exemplo, eu trouxe lá na igreja a banda Resgate. As pessoas se questionaram por que eu trouxe a banda Resgate. Eu falei, porque eles voltaram para uma origem muito boa. Até o Ariovaldo Ramos ficou 2 anos com eles, andando, recuperando, e eu tive uma conversa com eles, eles disseram, olha, a gente perdeu, do ponto de vista da consistência da fé, 20 anos da nossa vida. E hoje todos eles estão na teologia, mudaram totalmente o modo de viver, o modo de agir ministerialmente, e eu achei muito interessante todo esse retorno à igreja histórica que está acontecendo hoje. Por outro lado, se a gente tem um retorno para a igreja histórica, por outro lado nós vamos ter a figura dos desigrejados. Igrejas históricas que antes falavam e parece que estavam falando para as paredes, hoje elas estão sendo ouvidas. Hoje elas estão sendo ouvidas. Preletores que eram convidados simplesmente para falar para pastores, hoje eles estão sendo convidados para falar para os jovens. Eles estão sendo convidados para falar em grandes eventos para jovens. Por exemplo, Campina Grande tem o Consciência Cristã, que é um evento que reúne mais de 3.000 jovens para ouvir um misto de doutrinas bíblicas com a questão prática da espiritualidade cristã. É fenomenal. Então, do ponto de vista da igreja, a gente não pode dizer que está tudo perdido. O Ariovaldo disse uma frase muito interessante, olha, a igreja vai bem, graças a Deus. Ela está caminhando para uma recuperação histórica dia após dia. Agora, cabe a nós termos essa percepção desse momento histórico, aproveitar esse momento histórico e colocar as nossas comunidades, alinhar as nossas comunidades e entrar nesse rio de retorno às escrituras, bases bíblicas sólidas, análises exegéticas mais profundas. Os jovens hoje clamam por base. Eu criei na igreja, por exemplo, uma classe de novos membros com Eclesiologia Batista Nacional, e na segunda parte a gente criou um tema intitulado Perguntas Contemporâneas. Primeira pergunta, quebra de maldição é bíblica? Segunda questão, como nós podemos definir a teologia da prosperidade? E a terceira pergunta é, como nós podemos trabalhar a questão da batalha espiritual? Porque foram 3 temas que acabou com a nossa comunidade do ponto de vista de heresias. Existem questões, por exemplo, em Efésios 6, que são pertinentes à nossa fé, mas se você pegar todo o conjunto literário que fala sobre batalha espiritual, é terrível. Eles conseguiram criar conceitos sobre batalha espiritual que nem Cristo, nem Paulo, nem a igreja neotestamentária,
nem os reformados, nem ninguém criou. Uma criação atual que desconsidera tudo que nós vivemos, desconsidera a raiz da nossa fé, desconsidera a nossa raiz histórica. E isso me deixa muito espantado. Então essas 3 perguntas nessa classe de novos membros que a gente está desenvolvendo e a questão da eclesiologia, eu acho de muita importância. Eu creio que as pessoas têm que chegar nas nossas comunidades e têm que saber o que nós pregamos. Elas precisam saber em que nós acreditamos, elas precisam ter a convicção de qual é a nossa identidade. Por quê? Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque a espiritualidade moderna, ela aponta para uma fé privada. A espiritualidade moderna, ela aponta para uma fuga do contexto coletivo, onde as pessoas vão questionar a própria validade da igreja. Da convenção nem se fala. Nem se fala. A questão denominacional, tem igreja que nem sabe que sua igreja faz parte da convenção, que seu pastor faz parte de uma ordem. E nem sabe qual é a declaração de fé. Ou seja, o que é declaração de fé? Então eu vejo que chegou a oportunidade de nós voltarmos a essas questões históricas e trabalharmos isso com o nosso povo, partindo do pressuposto da narrativa de Lucas, daquilo que Jesus nos ensinou acerca da espiritualidade. Então, uma definição geral é que as formas com as quais a comunidade ou o cristão individual expressa sua fé, chamamos de espiritualidade. O Francisco Catão, ele diz que a espiritualidade é uma vida voltada para a perfeita união com Deus por Cristo e no Espírito. Já o Bonhoeffer, ele diz que a espiritualidade é a concretização e o desenvolvimento da vocação cristã de uma forma integral no mundo a partir da aceitação e vivência em obediência no discipulado. Então ele parte do fim para o início. Jesus vem na narrativa de Lucas e exprime a sua espiritualidade. O Bonhoeffer vem e traz o caminho inverso, que é o caminho do discipulado, que completa com a narrativa de Lucas no que Jesus disse nos textos que nós falamos. Problemática. Vamos lá. Qual a problemática que nós estamos enfrentando e que nós vamos enfrentar? Primeiro, existem inúmeras formas de se expressar a fé, ou seja, de viver essa espiritualidade. Algumas dessas formas de se expressar a fé ou de se viver essa espiritualidade, nós conseguimos encontrar uma consonância com as Escrituras. Algumas formas de crescimento de igreja, às vezes colocam nas suas igrejas uma declaração. Nós vamos fazer isso, vamos viver em comunhão, vamos viver em serviço, vamos viver em adoração, vamos evangelizar. Bom, conseguiu exprimir ali alguma forma de espiritualidade. Agora, como vai desenvolver isso? Como isso vai ser desenvolvido? Enfim, as formas de desenvolvimento de espiritualidade cristã é uma questão muito pessoal, uma questão muito local. Mas existe um problema que é o problema da pluralidade de questões da espiritualidade. A pessoa pergunta, qual é a visão da sua igreja? Ela quer saber como você vive a espiritualidade cristã. Né? Como você expressa a sua fé. Segundo, no contexto atual, nós temos muitos problemas que influem na espiritualidade cristã. Primeiro, movimentos da fé, que são os movimentos de confissão positiva. Kennedy Ade, você já conhece essa história toda. Né? Os movimentos de quebra de maldição, que desconsideram o fundamento da teologia bíblica. Nem na sistemática eu vejo que eles têm base, muito menos na teologia bíblica. Na teologia bíblica você desmonta essa doutrina da quebra de maldição com um texto, você quebra eles todos. E a questão da batalha espiritual. A batalha espiritual foi colocada no bojo da nossa espiritualidade, desconsiderando a narrativa, o propósito, as questões literárias de Paulo lá aos Éfesos, na carta de Paulo aos Efésios. Então a coisa foi trabalhada de uma forma muito temática. Por isso que a nossa proposta na plenária passada foi tratada de um sermão expositivo,
e o pastor Zé disse muito bem colocado, falou que o sermão expositivo não vai resolver o problema da igreja. Eu também estou convicto que não adianta eu formar uma série de mensagens, por exemplo, eu só prego em série. Tem séries que eu fico na igreja 3 meses, 4 meses pregando. Mas eu sei que isso não vai resolver o problema da igreja. Eu sei que eu tenho que fazer como Jesus fez. Jesus, lá na narrativa de Lucas, ele ensinava, mas Jesus também caminhava com os discípulos. É o que nós lemos nos textos. Então, o sermão expositivo, ele vai formar uma das bases. Teologia bíblica vai fazer com que a gente faça uma exegese mais bem apurada de um texto. Agora, a praxis, ou seja, essa espiritualidade, ela precisa ser juntada com tudo isso para que a gente expresse a nossa fé em meio a tantos movimentos que querem ensinar para nós como expressar espiritualidade. E como, infelizmente, não há fundamentos sólidos no nosso contexto protestante brasileiro, com exceções, as pessoas vão caminhar e vão se adequar a algum desses movimentos. Elas vão abraçar um desses movimentos. Um pastor vai no congresso, ele vai num seminário, e lá naquele seminário lhe é apresentado uma nova proposta. Uma nova proposta de crescimento de igreja. E ele volta para a sua comunidade achando que aquilo ali é a última bolacha do pacote. E ele chega na igreja e muda tudo e diz para as pessoas: olha, a forma como vocês estão agindo espiritualmente está errado. A nossa praxis de espiritualidade está completamente torta. Vamos agora agir assim. Por quê? Porque veio um novo método, e esse novo método ensinou que a verdadeira forma de manifestar a espiritualidade é daquele jeito, com aquela visão, com aquele estilo, com aqueles fundamentos, porque afinal de contas foi Deus que revelou aquilo para o apóstolo. Deus revelou diretamente. Então, se Deus revelou diretamente, quem somos nós para dizer que aquilo ali não é a última bolacha do pacote? Então, nossa espiritualidade está versada também sobre essa relação dos dons ministeriais e a igreja. A relação dos dons ministeriais e a igreja é uma relação complexa, onde há muita manipulação, como tem a obra pela Lerban, nesse processo de evangelização. Pastor Edmilson, Vilas Novas, né? Vilas Boas? Vila Nova. Nova e Boa dá no mesmo, né? Mas é não, foi o Stephen. Mas eu digo assim, o pastor, um presidente nosso da nossa convenção, estava falando na última plenária do Complexo, sobre essa manipulação, onde o indivíduo chega na frente da comunidade e convence a comunidade que aquela comunidade tem que comprar para ele um carro, porque ele foi no congresso e ouviu uma palavra sobre honra. Sobre honra, dupla honra. Ele ouviu alguma coisa e ele ficou encantado porque a comunidade que ele vive é uma comunidade que não o honra. E ele foi na palestra e viu um pastor que é honrado pela comunidade. E o sentido de honra para o pastor é receber presentes no neopentecostalismo. A honra no neopentecostalismo é o seguinte: é o carro que eu recebo no final do ano, a igreja me honrou. Então a espiritualidade hoje ela está subversiva. Vamos lá. Da dupla honra é a dupla decepção. Olha, questão crucial. Uma pergunta que eu vou fazer. Existe uma forma correta de expressarmos a nossa fé diante de tantas vozes? Ou seja, de vivermos essa espiritualidade? Eu fiquei impressionado. Domingo nós recebemos um casal, ouvinte do programa de rádio, que chegaram na igreja às 6 da tarde. Pastor, eu quero conversar com você às 6 da tarde. E já chegaram dizendo: não, pastor, a gente já veio definido para ficar. Eu falei: mas vocês nem assistiram o culto. Pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos cansados de ouvir tantas vozes. Nós estamos cansados de ouvir tantas vozes. E eu olhei aquilo ali, analisei bem aquilo ali e falei: meu irmão, o negócio está feio. Porque a gente fica aqui nas narrativas, mas quando você ouve alguém falando para você,
o que está acontecendo lá fora, as experiências, você diz, rapaz, o negócio está feio. Uma pessoa chegar à conclusão que está cansada de ouvir muitas vozes, que está cansada, a fé dela está embaraçada. Embaraçada em outra língua é grávida, né? No espanhol é grávida. Mas ela está cansada, ela precisa ter uma direção, ela precisa ter um pensamento mais unânime. As pessoas hoje, existem dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que vão caminhar por mais alguns anos aí ouvindo lorotas. E existe um grupo de pessoas agora que vão procurar por questões consistentes. E as nossas igrejas precisam estar preparadas para receber essas pessoas. As nossas igrejas precisam estar preparadas para responder às questões de um povo decepcionado. E eles vão chegar. E quando eles chegarem, a gente não pode ficar com o pé atrás. Porque a primeira coisa que o pastor faz quando alguém chega de outra denominação, e isso é uma realidade que não tem como mudar, é ficar com o pé atrás. Porque a pessoa chega, ela chega questionando. A pessoa chega querendo pensar. E o problema da nossa espiritualidade é que ela excluiu, ela aboliu a questão da pessoa poder pensar. Existe a boa filosofia, com certeza. O Shed fala, olha, existe a boa filosofia. Existe a boa filosofia. Existe uma filosofia de fundo de quintal que quer colocar a fé no mesmo nível. Mas existe uma boa filosofia, essa boa filosofia precisa ser trabalhada na igreja. As pessoas precisam ter a oportunidade de chegar para o pastor e perguntar. As pessoas precisam ter a oportunidade de questionar uma conduta, questionar até mesmo uma pregação. Por que não? Pastor, me fala uma coisa aqui, o senhor disse aqui naquele texto e tal, eu fiquei com uma dúvida. Essa dúvida na espiritualidade atual é rebeldia. É rebeldia. Mas se nós quisermos ter igrejas que caminhem para outro caminho, para o outro lado, nós vamos ter que estar preparados. E o nosso emocional também. Porque emocional de pastor, quando alguém chega para perguntar alguma coisa, o que é, irmão? Pastor, não, só queria tirar a dúvida. Qual é a dúvida? Como se o pastor já tivesse batido um martelo naquilo que ele falou e não coubesse mais nenhum tipo de discussão sobre o assunto. Qual é a dúvida, irmão, que você tem? O que está acontecendo? Quer sair da igreja? Não é assim? Nós, pastores, temos esse problema. Quando alguém liga para a gente e fala assim, pastor, eu queria ir conversar com você. Meu irmão, não tem como adiantar, não? Você quer sair da igreja, né? Não, pastor, não quero sair da igreja, não. Quem já cometeu esse erro? Todos nós. Quer sair da igreja, irmão? Não, irmão, está abençoado. Não, pastor, não quero sair, não. E geralmente, essas pessoas realmente não querem sair. O que essas pessoas querem serem ouvidas nas questões teológicas. Isso que a Bíblia faz parte da fé. Faz parte, né? Elas querem ser ouvidas, elas querem participar do processo, dessa sinergia que há entre o pastor, entre o membro da igreja, entre o docente, o discente. Eles querem fazer parte do processo. E para que a gente não deixe as coisas piorarem, a gente tem que trazer essas pessoas para perto, sentar com essas pessoas. Aí vem a questão do discipulado, onde Jesus em Lucas sentava e ensinava a sua espiritualidade, e era uma espiritualidade voltada para o ensino. Ele sentava, ele andava com as pessoas. Então nós temos que sentar com essas pessoas, ouvir essas pessoas, perguntar para essas pessoas qual é a dúvida, meu irmão. O que eu posso te esclarecer? Ou talvez eu não te esclareça tudo, mas talvez nós, nesse processo aqui, consigamos chegar a um consenso comum. Mas nós temos medo disso. Por quê? Porque aí, por um lado, as pessoas que estão indo para uma fé privada, uma fé longe da coletividade, questionam, e eles têm razão no questionamento que eles fazem. Nós somos proibidos de pensar. Nós somos proibidos de falar. Nós somos proibidos de nos manifestarmos. Então a fé coletiva para a gente não tem razão. Porque a gente não pode pensar, a gente não pode falar. Nesse ponto eles têm razão. E como nós vamos enfrentar essa questão crucial de hoje?
Ou nós abrimos para o debate, até dentro da própria igreja, fazer uma mesa redonda, fazer debates, conferências. Por que não trazer questões teológicas para dentro da igreja? Ah, pastor, mas o povo vai ficar frio. Frio. As pessoas vão ficar de qualquer forma, dentro do contexto que elas vivem. Então, se não tiver um aprofundamento, é que elas vão ficar frias mesmo. Existe uma forma correta de expressarmos a nossa fé, ou seja, de vivermos essa espiritualidade? Mas não vamos entrar nisso não. A questão toda é, esses questionamentos que Jesus enfrentou são outros tipos de questionamentos. Os questionamentos que eu estou falando aqui são questionamentos acerca do que é feito dentro da igreja. Por exemplo, quando alguém diz, quando o pastor diz, vamos quebrar a maldição. Eu já recebi vários lá na igreja, que saíram porque o pastor estava insistindo que a pessoa tinha uma maldição que podia ser quebrada. E elas perguntaram para o pastor, me explica o que é quebra de maldição, me explica o que é isso, onde é que está isso na Bíblia, qual é o fundamento disso? E o pastor se furtou. Nós estamos entrando nesse nível, esse nível de questionamento, onde as pessoas são tolhidas de terem conhecimento da própria Bíblia. Os questionamentos que Jesus enfrentou são totalmente diferentes daquilo que a gente está falando. Os questionamentos que Jesus enfrentou são questões existenciais, que podem existir também no nosso contexto, mas essas questões são resolvidas de outra forma. Mas existe hoje uma realidade que precisa ser enfrentada e não podemos ter medo disso. E liderança, a gente sabe que liderança é uma atividade de risco, que se a gente ficar calculando quem pode fazer parte da nossa comunidade, a primeira pessoa que tem que sair somos nós. Nós somos cheios de problemas. Nós somos carregados de problemas. Talvez tem igrejas que o problema principal é o próprio pastor. Então, resolveu. Então, a nossa proposta é de que a gente abra os olhos para esse novo momento e consiga dialogar com esse novo período que a gente está vivendo. Que a gente não se enclausule. Tem líderes que vão para uma redoma. Por quê? Porque tem medo de enfrentar essa nova realidade. Se a igreja ela é uma comunidade de transformação histórica e ela vive dentro desse contexto histórico, não tem como sair desse contexto histórico. Nós estamos aqui neste mundo inferior, nesse dualismo de João, né? Dualismo joanino, mundo superior, mundo inferior, trevas e luz. Se estamos aqui, nós temos que saber trabalhar conforme os momentos históricos. Nós temos que saber trabalhar com as demandas. E a demanda hoje é essa, são os desigrejados. Bom, tá, receber ou não receber? Eis a questão. A gente vai fechar as portas das igrejas para as pessoas? Por outro lado, a gente não pode pegar as pessoas e fazer o que o outro não fez com elas. Talvez aquela pessoa tenha até um chamado, mas ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser trabalhada. Bom, vamos lá. 5 tipos básicos de espiritualidade cristã. Cristo contra a cultura é um tipo de espiritualidade cristã. Deixa eu abrir aqui o outro texto aqui. Então nós vamos trabalhar aqui 5 tipos de espiritualidade cristã. Cristo contra a cultura. Depois nós vamos falar sobre o Cristo da cultura e assim por diante. Bom, Cristo contra a cultura. Primeira forma de espiritualidade cristã. É uma abordagem que afirma que o mundo é um ambiente hostil à fé cristã. John Stott é um dos propulsores dessa realidade. Essa foi a espiritualidade da igreja dos primeiros séculos, que tendia a desconfiar, ainda que respeitosamente, das autoridades oficiais e procuravam ter um distanciamento do mundo, né? Essa visão resultou no monasticismo. O segundo tipo de espiritualidade é Cristo da cultura. Essa espiritualidade tende a uma atitude positiva em relação à cultura, afirmando que é necessário imiscuir os elementos da religião e da cultura em geral. Segundo o McGrath,
essa atitude da igreja nos tempos de religião oficial do Império Romano e também dentro do protestantismo liberal do século XIX. O terceiro tipo de espiritualidade, espiritualidade do Cristo acima da cultura. Reconhece a bondade imperfeita do mundo, mas acredita que por meio da fé eles podem ser elevados e aperfeiçoados. Essa é a visão de Tomás de Aquino. O quarto tipo de espiritualidade é Cristo e a cultura. Aí? O quarto tipo é Cristo e a cultura Cristo acima da cultura, já falei. O quarto tipo é Cristo e a cultura em paradoxo. Nesse tipo afirma-se que, embora a cultura não seja essencialmente má, é necessário que o cristão esteja preparado para as tensões e lutas que certamente vão ocorrer. Quer dizer, são 5 tipos de espiritualidade que nós temos como linhagem teológica para seguir. Elas se comunicam entre si. Em algum momento eu vou usar a contracultura que John Stott promulgou. Em outro momento eu vou usar a Cristo acima da cultura, de Tomás de Aquino. Em certas circunstâncias da nossa história nós vamos voltar para a cultura Cristo e a cultura em paradoxo, ou seja, nós vamos nós teremos que saber trabalhar com o que está acontecendo, com a tensão do momento, para a corda não estourar de vez. Não estourar de vez não no sentido que nós faremos vai influenciar na história da igreja do ponto de vista universal, porque Cristo é o cabeça da igreja e o que ele vai fazer independentemente do que acontecer. Nós não podemos determinar nada sobre Deus e sobre o agir de Deus, ele é soberano. Em último lugar, o Cristo transformador da cultura se assemelha bastante ao Cristo acima da cultura e também enfatiza a necessidade de transformar a cultura, porém com uma esperança escatológica. Então ela vai trabalhar o seguinte, ela vai trabalhar aquela tensão do já e do ainda não, que o LED traz para a gente em relação às questões doutrinárias do reino de Deus. Então o Cristo transformador da cultura trabalha a expectativa do presente, como o evangelho influenciando as nações, e trabalha a esperança escatológica do futuro. Ok? Agora, são 5 correntes. O contexto atual. Viver a espiritualidade, ou seja, expressar a fé, é mais uma questão voltada para a experiência. Qual o contexto que nós vivemos hoje? O que vale é a experiência. Não importa quão boa tenha sido a mensagem que o pastor ministrou, ou quão fundamentada tenha sido. O importante é a experiência que eu vivi no culto. O importante foi a espiritualidade para as pessoas hoje, é a experiência que elas vão ter. É a experiência que elas vão ter. Você pode trazer um texto, trabalhar o texto, amarrar o texto exegeticamente, fazer uma bela aplicação, uma bela explanação, e no final a pessoa falar para você, ó pastor, o culto foi muito bom, mas está faltando mais unção. Aí já vai partir para a insuficiência da palavra de Deus, que não é suficiente. Não é suficiente. Ó, pastor, gostei da igreja, a igreja tem ar-condicionado, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo, mas está faltando algo, pastor. Esse louvor não é ungido. Pastor, você está orando para pregar? Então, a espiritualidade hoje é a experiência. Cair no poder, né? Cair, é levar um sopro e cair. Enfim, quando alguém vai num congresso, quando alguém vai numa palestra, muitas dessas pessoas que vão fazer um congresso, uma palestra, um seminário, dependendo da espiritualidade dela e dependendo da proposta de espiritualidade do evento, qual é o objetivo dela e do evento? Experiências. Experiências. E a igreja brasileira vai caminhando nesse nível. Viver a espiritualidade é expressar a fé, mas voltada para uma questão de experiência. Aí a minha tese lá na Este vai ser sobre pregação e musicalidade, a questão antropológica na pregação e musicalidade. O contexto atual, em segundo lugar,
algo que eu estou amando trabalhar, que eu não trabalhava ainda com as questões musicais, mas eu estou achando muito interessante. O contexto atual de espiritualidade é de uma pregação à musicalidade, trazendo um novo estilo religioso. Tem duas coisas que influenciam mais. Tanto a pregação, a explanação, quanto a música, são meios de expressar a fé. Sim ou não? São meios de você expressar a fé e fazer com que as pessoas interajam com a fé através daquilo. Da pregação à musicalidade foi criado um novo estilo de espiritualidade. Então, o que a gente vive hoje, o reflexo da que a gente vive hoje, são os efeitos dessa pregação, uma pregação descomprometida com o texto, dentro das análises literárias, e de uma música sem nenhum comprometimento com o objetivo da musicalidade. Lutero vai trabalhar a questão da musicalidade bem próxima da pregação. A pregação e a musicalidade para Lutero e para Calvino, mas Lutero trabalhou isso mais amarrado, Calvino também trabalhou de forma mais sistemática, mas Lutero ele amarrou pregação e música de uma forma que não tem como soltar. Por quê? Porque ele trabalhou a expectativa da espiritualidade, da expressão da fé. Então nós temos aqui outro contexto atual. Terceiro lugar, essa nova maneira religiosa de ser, ou seja, esses novos contextos do louvor, os novos estilos de pregação, essas novas formas de falar com o público, essas mensagens de autoajuda, um louvor contemporâneo que exalta a questão do que Deus pode dar, ou exaltam também a questão do que eu posso oferecer a Deus. Então nós temos um problema grave, uma pregação que vai trabalhar as questões da autoajuda, do ego e do louvor que vai ajudar nisso. Ele é fiel e vai te colocar no lugar do seu patrão. Ele é fiel e vai provar para todo mundo que você chegou lá e você é um vencedor. A musicalidade, ela está atrapalhando a nossa espiritualidade. Tanto a pregação quanto a musicalidade. Por quê? Porque são expressões que descem e que formam a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é formada por várias linhas de expressões. Mas quais são as duas principais que nós nos envolvemos mais? Pregação e música. Então essa nova maneira religiosa de ser inclui desde uma mensagem com trejeitos de confissão positiva até uma musicalidade de acordo com essa nova performance gospel. Uma nova performance gospel. Em quarto lugar, a nova espiritualidade é influenciada pelo contexto atual de pregação e musicalidade. Quinto, a música, conforme Lutero, é uma maravilhosa dádiva de Deus a ser usada no louvor e na pregação da palavra. Mas a musicalidade é uma forma reflexiva da identidade da Igreja de Cristo. Então Lutero trabalhou com a musicalidade, mas toda a pregação de Lutero e toda a musicalidade refletia a identidade da Igreja de Cristo. Então, nessa instrumentalidade, o ensino era expressado através dos cânticos. E qual é o ensino que a gente tem hoje através da palavra e dos cânticos? Porque uma herança que eu acho muito interessante, que a gente tem que guardar, é a herança da junção entre palavra e ensino. Se eu não consigo desvencilhar ensino da palavra, de uma devocional. Você vê Jesus trabalhando as duas questões. Os apóstolos trabalhando as duas questões. A igreja neotestamentária trabalhando as duas questões. As questões históricas trabalhando tudo isso. E hoje a pessoa chega para mim e diz, não, isso aí é ensino. A palavra é outra. Pô, se eu consigo desvencilhar a pregação do evangelho do ensino, que pregação vai ser essa? É claro que, homileticamente falando, você vai pregar é diferente de você ensinar do ponto de vista dos arranjos. Mas do ponto de vista estrutural, você tem que ter uma base de ensino e uma aplicação e trazer implicações práticas dentro daquilo que foi falado. Aí a gente junta Paulo e Tiago.
O próprio evangelista, o João, que trabalha devoção e doutrina, e faz isso aqui com devoção e doutrina. Ó. Devoção e doutrina estão aqui na narrativa joanina. Então, a musicalidade é uma forma reflexiva da Igreja de Cristo. Em 7º lugar, uma nova espiritualidade foi criada a partir da pregação e do louvor contemporâneo. O cantor cristão, lógico, a gente não vai ficar canonizando aqui cantor cristão, harpa cristã, inário. Não vai ficar canonizando essa questão da musicalidade. Eu sou contra isso também, esse saudosismo que pega as questões antigas e canoniza. Mas eu sou a favor de se ter uma musicalidade melhor. Bom, os hinos do cantor cristão foram preparados para uma turma que tiveram mais cuidado, com exceções, tem cânticos que têm problemas fortes, mas no conjunto você vai conseguindo identificar uma base sólida que exprime o ensino, que vai ensinar alguma coisa acerca de Cristo, acerca da obra de Cristo, acerca da igreja. Em 8º lugar, algo esquizofrênico, onde a espiritualidade é definida da seguinte forma: como nós vamos alcançar níveis mais profundos do poder de Deus? A espiritualidade hoje é essa. Eu preciso alcançar um nível mais profundo do poder de Deus. Eu preciso que Deus me use com curas e com milagres. Para quê? Para você ter um ministério reconhecido como de curas e milagres, as multidões pararem na sua igreja e elas falarem para todo mundo que você é usado em curas e milagres? Eu entendo curas e milagres dentro do contexto do reino de Deus. Eu entendo curas e milagres dentro do agir de Deus. Lucas vai falar das curas de Jesus. João vai destacar muito a questão das curas do mestre. Mas procure o contexto. O ensinamento de reino de Deus sempre está por trás de uma cura e de um milagre. Existe um ensinamento de reino de Deus. Existe uma esperança presente na cura e no milagre, mas existe um ensinamento futuro. Cura e milagre é escatológica. A ressurreição de Lázaro nos ensina isso. Um sinal maravilhoso que Jesus operou ali, mas apontando para o futuro. Porque se a cura e o milagre não apontar para o futuro, ela vai se tornar algo em si mesmado. É o que a gente vê hoje no contexto neopentecostal. Cura e milagre é trabalhado de uma forma voltada para si mesma. Não existe um ensinamento de reino no contexto de cura e milagre. Então, algo esquizofrênico foi criado. Nós precisamos agora alcançar mais níveis mais profundos de intimidade, de poder, de glória. A unção precisa ser muito maior. Aí, coitado da equipe de louvor, né, que tem que trazer tudo isso. E o pastor que vem depois tem que completar. E se ele não completar, o negócio fica feio para o lado dele. Há um ensinamento errado que foge do sacerdócio universal do corpo de Cristo. Porque o sacerdócio universal do corpo de Cristo, no contexto da espiritualidade, não vale nada. Porque a responsabilidade está toda com o ministro de louvor. A responsabilidade está toda com o pastor. Coitado do pastor e do ministro de louvor. Se o culto foi ungido, os dois vão ser presenteados. Se o culto não for ungido, os dois vão ser execrados. Por quê? Porque a espiritualidade é formada longe do sacerdócio universal do corpo de Cristo. Uma luta que Lutero, pela graça de Deus, junto com os reformadores, conquistaram. E a igreja pós-moderna pegou e jogou no lixo. Michel, Estou terminando. deixa eu dar uma parte. Vamos lá. Eu acho que essa questão é muito complexa mesmo. Acho que a gente está perdendo aquela ideia da imanência de Deus, do Deus conosco. A gente só consegue ver um Deus distante, um Deus inacessível, que poucas pessoas, além do pastor naturalmente, têm acesso, né? Então, isso aí me lembra muito da literatura apocalíptica do primeiro século de Cristo, um livro chamado Os Segredos de Enoque, que ele vai subindo no estágio de desenvolvimento espiritual, que ele vai subindo céu a céu, até chegar no 10º céu. É no 10º céu que Deus habita. Mas ele não chega lá sozinho, ele precisa de um anjo para intermediar a sua ida ao 10º céu. Então, o que acontece? Hoje nós estamos assim, parece que Deus está em algum lugar, precisa ser encontrado, que não é todo mundo que chega. Não é todo mundo. Então precisa de mais unção, mais isso, mais aquilo.
camadas mais profundas, que é para chegar num Deus inacessível. E teve um ministro que eu falei com ele, rapaz, você está colocando o povo como se o povo fosse nada e você estivesse no Santo dos Santos. A espiritualidade é essa, e o cara sobe no altar e quando ele vai louvar, o hino dura 10, 12 minutos, e quem está lá embaixo, eu já me senti assim, eu falei, caramba, eu não estou nesse nível desse cara não. O nível desse cara é muito alto, é muito elevado, ele passou de Paulo, a espiritualidade de Paulo era muito pequena em vista dele. Não é, eu vejo que não é acima do normal, eu vejo que ela é esquizofrênica. A forma como ele ministra deixa o povo numa situação como se o povo fosse nada. Como se o povo estivesse na primeira camada que o Léo falou e ele estivesse na 10ª camada. De repente o ministro de louvor começa a brigar com o povo. E o ministro de louvor começa a exortar o povo. E o ministro de louvor, ele quer envolver o povo de qualquer jeito naquilo que nem eu acredito que ele esteja vivendo. Isso é uma espiritualidade esquizofrênica. Aplicando aqui, o Christoph Benck, ele diz que o seguinte: a espiritualidade, conforme a narrativa lucana, é um retorno urgente ao modo de ser conforme Cristo formava a espiritualidade, de forma sadia. Aqueles 3 textos que nós vimos têm 3 questões fundamentais. O Cristo que anda com o povo, o Cristo que tem uma vida devocional e o Cristo que ensina o povo. Uma espiritualidade muito simples. A gente falou de todas essas questões teológicas, históricas, mas quando a gente deságua na espiritualidade de Cristo. Nós temos aqui a espiritualidade de Cristo definida da seguinte forma. O Paulo define como ouvir, ou seja, Jesus era um bom conselheiro, e um bom conselheiro é aquele que ouve, não é aquele que fica falando. O segundo tópico da espiritualidade de Jesus, ele orava. Terceiro tópico, ele compartilhava. Quarto, ele testemunhava. E quinto, ele agia. Se você pega as questões sociais na narrativa de Lucas, você vai encontrar esses 5 tópicos na questão do evangelho social na narrativa lucana. Bom, é algo que nós precisamos viver, olhar para o mestre. Tem muitas metodologias, existem lá as 5 características da espiritualidade cristã. Nós temos o Cristo contra a cultura, o Cristo acima da cultura, o Cristo junto com a cultura, e nós vamos poder aplicar algum daqueles métodos dentro do que a gente vive hoje, mas no frigir dos ovos é uma espiritualidade que ouve. Não adianta eu pregar esse sermão expositivo, não adianta eu ser um bom mestre, não adianta nós sermos bons expositores, bons educadores, se nós não temos a capacidade de andar com as ovelhas, de ouvi-las. E as pessoas querem ser ouvidas. As pessoas precisam de alguém que sente e fique a tarde toda com elas. As pessoas querem alguém que possa tomar um café, coisa simples, sair para almoçar. E o ministério pastoral vai requerer isso.